Resident Evil 8 foi um divisor de águas, um jogo com gráficos maravilhosos, ambientação impecável, personagens carismáticos e gameplay divertida. Mas, em contraponto, um péssimo Resident Evil, com uma história duvidosa, forçação de barra e péssimas escolhas de roteiro. E no fim, uma DLC de uma garota que até então foi, entre aspas, totalmente descartada para o futuro da série. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre algo que não é errado apenas na franquia Resident Evil, mas sim em todo o universo dos games. Um erro em que as empresas insistem em cometer. Então, bora lá? Após o lançamento de RE8, com pessoas gostando do jogo e outras odiando, a Capcom logo em seguida lança a DLC Shadows of Rose. Um jogo em terceira pessoa que mostra a filha do Ethan com mais idade, passando por situações que a esmagadora maioria dos fãs odiaram. E essa DLC me fez pensar em algo que toda empresa insiste em fazer, que é ignorar totalmente o que simplesmente dá certo. É muito simples, tu cria uma ideia e essa ideia vende muito bem. Você adiciona novas ideias em algo que já está pronto, tornando ainda mais rico aquele que já funciona. Ou seja, não tem como dar errado, certo? Mas não, vamos ignorar totalmente aquilo que deu certo e que todo mundo gosta para algo que ninguém pediu e que foge totalmente da premissa da ideia original. E cara, eu me pergunto, pra que fazer isso? Quer um exemplo? Você abre uma pizzaria e ela tá bombando. E o que você faz? Obviamente você vai lançar mais sabores de pizzas. Por mais que algumas pizzas vendam menos do que outras, você ainda está vendendo pizza. E quem entra numa pizzaria quer comer o quê? Pizza. Mas eles não fazem isso. Eles abrem uma franquia de pizza para vender chinelo, para vender pasta de dente. E o que isso tem a ver com pizza? Exatamente nada. É exatamente isso que aconteceu com o RE8. É exatamente isso que aconteceu com a Rose. O jogo não é ruim, a gameplay não é ruim, o gráfico não é ruim. Ruim é eles venderem jogos com o nome de Resident Evil. Jogos que se distanciam muito da sua premissa original. Se a Capcom tivesse feito o seguinte: pessoal, esse é o Village, a nova franquia da nossa empresa. Esse é Ethan, um personagem novo da nossa nova franquia de jogos. Cara, isso ia vender muito bem. Uma nova franquia, Ethan, um pai que teve sua filha e esposa sequestrada por um ser desconhecido, e ele sozinho vai atrás delas e enfrenta diversos desafios. Corte o nome Resident Evil e deixe apenas Village. Todo mundo iria amar esse jogo e com certeza seria muito melhor escrito, já que a história original fica sem pé e sem cabeça já por tentar enfiar coisas de Resident Evil nela. Ethan, Mia, Rose, nenhum deles são péssimos personagens, eles só apanham dos fãs porque a empresa fez isso. A culpa é da empresa e não dos fãs. Eu particularmente adoro o RE8, adoro a DLC da Rose, mas eu entendo e apoio totalmente o fã que não gosta desses jogos, porque eles realmente não são Resident Evil. Quando eu vi a DLC eu pensei, cara, que ideia genial, se não fosse Resident Evil. Use a Rose como uma garota com poderes que o jogo nos mostra, focando apenas nela em uma história totalmente original. Um jogo meio ambientado no terror, e uma garota que com poderes que ainda não conhece consegue controlar direito, em um ambiente hostil e claustrofóbico. Seria um ótimo jogo, uma ótima história, com elementos que a Capcom sabe fazer. Eu realmente odeio ver personagens com tanto potencial sendo desperdiçados e esse jogo é um grande exemplo. Até mesmo dentro da própria franquia, a Capcom sabe e acaba com os próprios personagens, até mesmo os consolidados. Entre alguns grandes desperdícios, nós temos Jake, Barry, Rebecca, Claire, Sherry e cara, até a Jill perdeu um pouco seu espaço. Personagens praticamente descartados por ou serem mal escritos ou porque simplesmente a Capcom não quer trazer eles de volta. Porque insistem em criar histórias bizarras ao invés de continuar fazendo aquilo que nós pedimos e nós gostamos. Isso acontece com a Capcom, acontece com a Ubisoft e, pasmem, aconteceu com a Naughty Dog, a empresa que eu jamais imaginaria que iria atrair seus fãs. Obrigado, Neil Druckmann, obrigado. Enfim, personagens que tinham
tudo para serem amados, são odiados por falta de profissionalismo da empresa. E a lição de hoje é muito simples. Se você tem uma pizzaria, é para vender pizza. Se você quer vender chinelo ou pasta de dente, você não vende dentro da pizzaria. Você abre uma franquia de chinelos e vende chinelos. Abre uma franquia de pasta de dente para vender pasta de dente. Se você separa tudo direitinho, ninguém vai reclamar. Então, é isso, pessoal. O que você acha? R8 e também a DLC Shadows of Rose são jogos bons, tirando o nome Resident Evil? Ou mesmo tirando do título, ainda é um jogo ruim? Comenta aí. Seu like, dislike é muito bem-vindo, e discordar aqui nunca será uma ofensa. Um grande abraço e... Requiescat in pace.